Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico no livro de Josué. Hoje o texto é de Josué 1, de 10 a 18. Estamos na parte 3. Eu sou Ediomar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, em Guarulhos, São Paulo. Vem com a gente. E na semana passada a gente viu que o povo estava sendo chamado, Josué estava sendo chamado para tomar posse da terra, daquele trecho, daqueles terrenos, daqueles locais onde o Senhor prometeu que daria para eles. Mas ao chamar Josué, o Senhor falou assim: você tem que ter coragem, você precisa ser forte. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Mas você precisa meditar na minha palavra de dia e de noite. Você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você precisa ter coragem. E na nossa vida cristã, nós estamos tendo coragem, sendo forte? Estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos indo à luta rumo à promessa? Então, aqui no capítulo 1, versículo 10, a gente vê o primeiro ato de Josué como líder do povo de Israel. E ele já reuniu, então, os oficiais, aqueles principais ali da liderança da segurança do povo de Israel, como se fosse, reuniu a diretoria e passou a ordem dizendo o que era para o povo fazer, o tempo que as pessoas teriam para fazer aquilo e o que seria a missão, o que seria que aconteceria, por que eles teriam que fazer tudo aquilo, né? Então, o que é? Eles tinham que se precaver, se preparar. Isso é muito importante. A gente vê aqui, nesse versículo, ordens específicas, direções, instruções, orientações específicas. A primeira, então, era se preparem com comida, com mantimento. Por quê? Ele diz, porque em 3 dias, então, ele deu a data, o prazo, vocês vão passar este Jordão. Então, ele já estava, então, tomando posse, incorporando a sua missão e já preparando os líderes para os líderes, então, passarem as ordens para o povo. E ele falou, em 3 dias, fazer o quê? Passar o Jordão. Para quê? Para que vocês entrem na terra e tomem posse da terra que Deus, o Senhor, deu para a gente tomar posse. Então, é muito importante esse primeiro ato de Josué como líder, mobilizando os líderes que estavam sob a sua direção, sobre a sua liderança, e os líderes, então, estavam com toda a instrução e as ordens para passar para todo o povo de Israel. Você sabe que a nação de Israel era composta por 12 tribos, por orientação do Senhor Deus. Cada tribo tinha o nome dos filhos, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, os filhos de Jacó, que Jacó também foi depois chamado de Israel, por isso eles são filhos de Israel. E a nação se tornou com esse nome, ficou com esse nome de Israel. E então Josué, o líder, continuou falando
aos Rubenitas, que é a tribo de Ruben, aos Gaditas, que é a tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés. Por que meia tribo? Porque ia acontecer o seguinte, meia tribo ia ficar de um lado do Jordão, da tribo de Manassés, e a outra metade dessa tribo, 50%, ia ficar do outro lado deste rio. Isso era um indicativo de unidade. Essas tribos, elas, embora tivesse o Jordão no meio, seria toda uma região que o Senhor estava dando para o povo. E não importa que essa região ficava depois do rio e uma parte do povo no outro lado, mas metade ia ficar de um lado e a outra metade de outro, para confirmar a unidade, a união, a completar a inteireza de todas as tribos de Israel. No versículo 13, Josué falou: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés. Este lembrai-vos é muito importante. A gente não pode esquecer os comandos de Deus. A gente não pode esquecer as vitórias que a gente já passou na vida, os testemunhos que a gente tem e teve no passado. E lembrar a promessa. E neste caso, Josué estava chamando o povo a ter em mente, a relembrar as palavras do grande líder Moisés, o servo do Senhor, que disse, o que eram as palavras que Josué queria que todo o povo lembrasse? O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. A palavra descanso é relacionada com o reino de Deus, é relacionada com a cultura do reino de Deus, com aquilo que é fazer parte da vida que Deus tem para nós, ver cumprida em nossas vidas a promessa do Senhor. E que promessa era essa que Josué estava falando? Tomar posse da terra, de uma parte geográfica, de um local onde Deus daria para aquele povo morar, onde eles iriam habitar, onde eles teriam descanso, porque estariam dentro da vontade de Deus. Então, lembrando que ele estava falando para aquelas 3 tribos, né? E uma era metade, deixa eu falar para vocês, a Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Por que ele estava falando para eles? Porque essas 2 tribos e meia, no caso, já estavam acomodadas deste lado do Jordão, onde eles estavam. Elas já tinham ali, já tinham acomodado, já tinham colocado de certo as suas tendas, né? E o que Josué falou? Vocês também vão ajudar o resto do povo das outras tribos a conseguirem o seu pedaço de terra. Então Josué lembrou que Moisés falou e ele deu essa ordem para essas tribos: a mulher de vocês, as filhas de vocês, o gado de vocês vai ficar aqui nessa terra que Deus já te deu, deste lado do Jordão, que é o rio, mas vocês vão passar armados. Então, Josué já estava dizendo para o povo que eles iam, a luta seria uma guerra, uma conquista, eles tinham que ir com armamento bélico, com as suas armas, né? Vocês, então, deixando as esposas ali naquele pedaço de terra onde eles já estavam morando tranquilamente, já tinham alcançado a sua promessa, porém os seus irmãos das outras tribos ainda não. Eles iam lutar, sim, do outro lado do Jordão, juntamente com o resto do povo para conquistar a terra, até porque todas as tribos ajudaram, né? De certo, ali eles conquistar aquele pedaço que eles se acomodaram. Então,
ele falou que vocês vão armados, né, para a guerra, para conquistar todos os valentes e valorosos, e vão ajudar, sim, os seus irmãos, até que o Senhor também dê esse descanso, dê a bênção para eles, como deu para vocês. E eles também possuam a terra, que o Senhor Deus deu. E aí depois vocês voltam, né? Aqui ele fala, vocês tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol, aonde o sol nasce, o leste, né? Olha, o oriente. Então Josué está ali chamando, lembrando que Moisés já tinha ordenado e chamando o povo à unidade, um pelos outros. Sim, já estão sim com a sua herança garantida, mas vão ajudar os irmãos também conquistarem a sua parte. Então, é que essa mobilização para a conquista da terra, Josué estava falando com o povo depois que Deus tinha falado com ele. E ele aceitou a missão que Deus deu para ele e estava, então, mobilizando os líderes para que mobilizasse o povo para ir à conquista. Então, era um ponto de decisão. Era um novo começo, era um novo ciclo, um novo tempo. E eu quero te dizer, você nasceu para dar certo. E era isso que o povo tinha que entender. Eles tinham que ter coragem, lutar e conquistar. Essa era a condição. Andar nos caminhos do Senhor e receber a herança, tomar posse da herança que Deus prometeu. Não é porque os pais deles não tinham alcançado essa vitória, que eles não iriam alcançar. Você pode olhar para muitas pessoas que não conseguiram muitas coisas, talvez alguém próximo a você ou da sua família, mas se Deus te deu uma promessa, seja forte e corajoso e vá em frente, vá à conquista, lute, vá armado. Quais são as nossas armas? Efésios 6, né? Capacete da salvação, o escudo da fé, e você vai com os pés calçados com o evangelho da paz, e você vai debaixo da palavra e da proteção, você vai armado. Veja que Josué não falou para o povo ir de qualquer jeito. Era para eles levarem alimento, era para eles levarem as suas armas e era para eles estarem cheios de coragem e força, caminhando em frente, debaixo da promessa, né? Então, a primeira coisa é uma comunicação eficaz da vontade de Deus. E eu vi aqui, você viu também nesse texto, como Josué foi direto, específico, com a sua comunicação para os líderes, para que os líderes passassem para o povo. Então, a comunicação é importante. E a nossa primeira comunicação, quando nós temos alguma situação, alguma conquista, alguma batalha a vencer, primeira comunicação é com Deus. A gente precisa ser específico e direto. Falar a Deus em oração, claro, segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, faz uma oração e pede para Deus, para Ele abençoar a tua vida e te ajudar, te mostrar a missão que você tem, o teu propósito, porque você nasceu sim com um propósito e você, como eu, temos as promessas do Senhor. E como igreja de Cristo, nós temos que estar armados com as armas espirituais.
e temos que ter força e coragem. E nessa jornada onde eles estariam passando o Jordão, que era o obstáculo ali que estava na sua frente, um rio, eles tinham que passar para o outro lado e conquistar aquela terra, aqueles povos teriam que sair, porque Deus tinha dado para eles aquela terra e eles tinham que lutar, não ia ser de mão beijada, né? E nessa jornada da nossa vida também, a gente precisa ter coragem, ser forte e lutar. A boa comunicação com Deus através da oração é de muita importância. Ser direto, ser objetivo nos nossos projetos e conquistas, para que a gente possa obter sucesso. Mas a receita de sucesso também não podemos esquecer, foi dada a Josué, que é o que medita na palavra de Deus de dia e de noite, não se desvia dela. Tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. Por que de dia e de noite? Porque haveria horas em que a noite poderia, assim, surgir aquele medo, ou durante o dia surgem tentações na nossa vida, surgem, assim, ofertas, convites que não vão acrescentar nada para nós, pelo contrário, podem até nos tirar da presença de Deus. Então, a gente estando meditando de dia e de noite, a gente está armado com a palavra de Deus e a fé, o escudo da fé. A palavra de Deus fala assim, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, né? Tem aquele ditado que diz, quando o medo vier bater a sua porta, manda a fé atender. A fé tira fora aquela desconfiança, incredulidade que muitas vezes quer bater na nossa mente. E você começa a olhar para as circunstâncias e falar, não, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai dar certo. Mas a fé já faz você olhar e contemplar a sua terra prometida, a realização dos seus sonhos e projetos e a vitória em Cristo Jesus, tomando posse das promessas do Senhor. Mais uma vez eu falo, você nasceu para dar certo. Deus tem uma missão para você, um propósito nesta vida que Ele te deu. E a vida que o Senhor te deu é preciosa. E como aquele povo estava num ponto de decisão, nós também agora estamos num ponto de decisão. Neste novo ciclo, neste novo começo das nossas vidas, em que o Senhor nos dá oportunidade em cada novo dia de fazer a diferença. Então, o povo ali estava tendo que decidir. As ordens já foram dadas, estava ali as orientações que Deus tinha dado para Josué e para o povo. E também Josué queria que o povo lembrasse as instruções de Moisés, servo do Senhor. Então, Deus tem propósitos do reino para o seu povo e de colocar nas nossas vidas, numa forma efetiva, a cultura do reino dos céus. Jesus explicou muito bem. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mateus 5,33, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas. E se o povo, como os pais daquela nova geração de Josué, como eles eram rebeldes, como eles não acreditavam, como eles ficavam hesitantes em arregaçar as mangas e ir ao encontro da vitória, o que aconteceu? Acabou que eles fracassaram, morreram no deserto. E essa geração tinha uma nova oportunidade, a geração do líder Josué. Então, para se cumprir a promessa, era necessário a boa comunicação
era necessário a participação de todo o povo de Israel, de todas as 12 tribos. Josué estava deixando isso bem claro. Vocês que já estão aí acomodados na sua casa, já tudo certo, já alcançaram a promessa, vão sim lutar com os demais. Então, a participação, a comunhão, muitas vezes a gente precisa estar em comunhão com irmãos e irmãs que têm fé em Deus, que são nascidos de novo, que são homens e mulheres comprometidas com o reino, estar unidos com eles para juntos passarmos a jornada da vida, o ministério, o dia a dia. A gente precisa sim dos nossos irmãos, estar com eles, orando e também batalhando em oração pelas lutas dos nossos irmãos, né? A palavra de Deus diz: orai uns pelos outros. Orar também é batalhar, é ajudar, é estender a mão. Aquilo que você puder, que estiver debaixo da orientação do Senhor, de estender a mão ao seu irmão, à sua irmã, ao seu próximo, ao seu irmão na fé. Como Josué falou para aquelas tribos que também teriam que atravessar o Jordão, eles estavam diante de uma decisão ali. Atender ou não o chamado de Deus. Atender ou não a voz do seu líder Josué. E a outra coisa que é necessário é a resposta. Como eu vou responder ao chamado de Deus? Como eu vou responder à direção da liderança que está acima de nós? Como nós vamos responder ao chamado a ir à luta, a ter ânimo, a ter coragem, a ser forte. Como Deus falou para Josué: levanta-te, Josué, levanta-te e passa esse Jordão e faz o povo passar. Nesse ponto de decisão, então, diz o versículo 17, que o povo e os líderes de Israel responderam positivamente a este chamado, a esta convocação, a esta ordem de Josué, que era a ordem de Deus e de Moisés. Então, eles falaram assim para Josué: assim como nós em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a você também. Então, eles tomaram essa decisão de estar dentro da vontade de Deus. E eles falaram, então, que se Deus fosse com Josué como foi com Moisés, eles disseram que se houvesse algum rebelde, haveria pena de morte aquele que não obedecesse às ordens de Josué e não ouvisse as palavras de Deus, de Josué, em tudo que Josué mandasse, né? Então ele falou: essa pessoa que desobedecer, que for contra, vai ter pena de morte, morrerá. E eles falaram para Josué: tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, repetindo as palavras que Deus já tinha falado através de Moisés e também falou diretamente para Josué. Então, fala: Josué, é o seguinte, a gente vai fazer como a gente fazia com Moisés, a gente vai fazer com você obedecer tudo, seguir a tua visão, as tuas ordens, só que é o seguinte, você tem que ter coragem, você tem que ter bom ânimo, você tem que ser forte. E eles repetiram, então jogaram esta condição para o líder. Então, de forma que a resposta do povo ali de Israel a Josué não podia ser melhor. Foi a melhor resposta, a melhor decisão. Nesta hora que eles estavam, neste ponto de decisão, de escolher
Se eu já estou aqui com a minha casa, o que, que eu tenho que me aventurar lá para ajudar os outros? Não. Eles obedeceram, falaram, a gente vai, se é assim que tem que ser, a gente faz. Então, todo o povo aqui diz, né, que responderam a Josué desta forma. A resposta foi positiva. Então, o povo aceitou Josué como novo líder, ali eles declararam que iriam obedecê-lo, já colocaram ali uma regra, uma lei, uma pena de morte para quem desobedecer. Se tiver algum engraçadinho que quiser desobedecer, vai ter pena de morte, para ele vai morrer. E eles, então, disseram, se Deus for com você, como foi com Moisés, se você tiver ter força, se esforçar, ser corajoso, ter bom ânimo, então a gente vai obedecer sim, você em tudo. Então, a comunicação eficaz da liderança para com os liderados e dos líderes para com o povo e a mobilização da unidade, todos no mesmo propósito, unidos no mesmo propósito, todas as tribos, até as que já estavam estabilizadas já nas suas terras. E a resposta positiva, honrando o líder, honrando Moisés, mas principalmente honrando a Deus. E recebendo, sim, o desafio de lutar, de ir atravessar o Jordão, que era o obstáculo que estava ali no meio, e lutar com aqueles povos que ocupavam a terra, tirá-los de lá e integrar a posse da terra que o Senhor prometeu. Então, eles estavam indo debaixo da ordem da palavra de Josué, conforme o Senhor instruiu para Josué. Diante das decisões e das escolhas da vida, a gente precisa, como diz lá em Deuteronômio 30:19, né? Que o Senhor propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz, escolha a vida. Então, eu quero te falar, né, que nós temos decisões todos os dias. E como aquele rebelde, na época de Josué, morreria se não acatasse as ordens de Josué, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Existe um pago para o pecado. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Mas Cristo morreu para que a gente tenha vida, tenha a graça dele na nossa vida. E pela graça, pelo esse dom imerecido, é que nós somos salvos do inferno, da maldição. Então, a gente precisa escolher crer no Senhor. A gente precisa escolher a vida. E esta palavra, esse ponto de decisão aqui em Josué capítulo 1, é um paradigma bíblico para mim e para você. Para a gente fazer decisões dentro da vontade de Deus. E eu quero terminar com uma pergunta para você. É nisto que você está comprometido? Você está comprometido em fazer a vontade de Deus ao tomar decisões? Pense nessas coisas. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Muita paz.